Deixa a adoração cessar nessas águas do seu coração. Glória a Deus. Nós não tomaremos a nossa vida de nosso medo, das coisas pequenas. Nós sabemos que é um lugar preparado. Eu não vou me apegar com as coisas.
Acende a luz para mim, por favor. Nós vamos adorar um pouquinho mais ainda. Mas eu queria despertar você para algo. Às vezes a gente chega na igreja trazendo conosco algumas coisas que deveriam ter ficado lá fora. O nosso culto não pode começar aqui, ele tem que começar em casa. Ele tem que começar pela manhã. Hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de estar com o Senhor. Hoje é dia de cultuar. E a alegria precisa brotar dentro de nós. E às vezes o que a gente enfrenta durante o dia tem roubado isso, tem tirado isso de nós. Eu senti algo de Deus ontem. Eu compartilhei aqui com os homens que estavam no culto e foi muito forte ontem. Eu fico pensando na expectativa de Deus na nossa adoração, porque Ele não vai intervir. Porque se Ele intervir na nossa adoração, fica mecânico. E Ele quer voluntário. Ele não quer que você o ame, Ele quer que você deseje amar. Ele quer que você queira amar. Diferente. Presta bem atenção. Não deixe nada roubar esse momento da sua vida. Nada. Ontem o pastor pregou aqui sobre 3 tipos de aliança que o homem precisa ter. E eu vou estender isso para a igreja, não só para o homem, mas ele precisa ter a primeira aliança com Deus. Ele precisa ter a segunda aliança com a família. Ele precisa ter a terceira aliança com a igreja e com o pastor. Que são os níveis de proteção que a gente tem: Deus, família e igreja. Você não vai encontrar proteção fora desses 3 níveis: Deus, família e igreja. Presta bem atenção. Eu compartilhei com os irmãos. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul e alegrou-se de Davi. Mas quando você vai ver o pecado de Davi e o pecado de Saul, parece ser contraditório. Porque o pecado de Davi se estende muito mais que o de Saul. O pecado de Davi, ele é pesado, envolve muita gente. Só que o que me chama a atenção é que um Deus que tudo vê, o presente, o futuro, Ele conhece. Ele via Davi lá na frente escrevendo algo, o Salmo 51, por exemplo, dizendo: a minha alma está arrebentada dentro de mim. O Senhor pode retirar tudo, mas a tua presença não. Eu não preciso de trono, não preciso de riqueza, eu não preciso de nada, eu preciso do Senhor. E quando ele disse isso: eu não preciso de nada, de riqueza, nada, eu preciso do Senhor, ele teve Deus e teve tudo isso. Já Saul, ele tinha medo de perder o poder. Ele tinha medo de perder o trono. O problema dele não era afastar-se de Deus, mas era afastar do poder do trono. E se eu e você entender que tudo que nós precisamos, nós vamos encontrar na adoração, no relacionamento com Deus, acabou. O adversário perdeu todas as suas forças. Eu vou ler para você um texto bem breve aqui, e vou pedir louvor para tocar essa canção de novo, parte dela, e já vou passar para o ministrante de hoje. Mas presta atenção. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu vou repetir: salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor. O verso 2 diz assim: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O que mais dói na gente é aquilo que a gente vive,
que nos fere, que vem de outras pessoas. E o nosso adversário, ele sabe como ferir alguém, ele sabe como machucar alguém. Deixa eu te falar uma coisa: não pense em vingar, não pense em trazer para o coração nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ferimento, porque vai chegar o dia que o verdadeiro e justo juiz vai resolver tudo isso. Então, quando você entrar para dentro das portas dessa igreja para cá, entre para adorar, entre para vivenciar o que Ele tem para você aqui. Pastor, mas eu fui ferido, fui traído, foi isso. Não interessa o que você foi, o que interessa é o que você vai viver aqui dentro. Mergulhe na adoração. É isso que Ele quer de mim e de você. Vamos adorar? No tempo que o louvor estiver tocando mais uma vez, mergulhe no seu relacionamento com o Senhor. É isso que eu e você precisamos. Antes de assentar, dá um abraço nesse irmão que está do lado, diga para ele que bom que você veio. Joga assim, se sente aí, fica à vontade. Glória a Deus. Vou deixar para fazer até os avisos do final, pode ser? Pastora Adriana, vem para cá. Aplauda Jesus para a vida da pastora. Estou ansioso para ouvir a palavra de hoje. Acho que deu para perceber, né? Eu creio muito que Deus vai falar no nosso coração de uma forma sobrenatural hoje, amém? A pastora Adriana tem sempre nos abençoado com a palavra. O Senhor usa muito ela e hoje não vai ser diferente, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida da pastora. Tome ela em tuas mãos. Coloca fogo para em tuas mãos, a autoridade que ela precisa para a noite de hoje.
que a mente dela seja levada cativa ao trono do Senhor, e que o Senhor possa falar ao coração da tua filha, para que nós possamos ouvir do Senhor, através dela, aquilo que nós precisamos. Assim nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, queridos? Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Meu Deus, aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Obrigada, querido. No livro de Marcos, capítulo de número 4. A gente não perder tempo, né? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Marcos 4, um texto muito gostoso, muito conhecido, como deve ser toda a Bíblia, né? Marcos 4, a partir do versículo 35. Bem facinho aí. Depois Mateus, Marcos, né? Muito fácil. Marcos 4, a partir do versículo 35. Já está projetado ali, eu vou ler para a gente pegar tempo. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, levaram o barco assim como estava, e outros barcos seguiam. Aconteceu que levantou um forte e tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento cessou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, pode deixar. Eu não vou orar, o pastor já orou, no finalzinho a gente vai estar orando. Queridos, esse texto que nós lemos, ele começa, né? Jesus, se você voltar um pouquinho ali no capítulo 4, Jesus, ele começou a pregar para as multidões e ele entrou no barco. E se afastou um pouco das multidões e começou a pregar. Todas as pregações de Jesus foram em parábolas, né? Jesus foi pregando, e como sempre, o dia foi passando e de repente, queridos, chegou, a Bíblia diz no versículo 35, que naquele mesmo dia, ao cair da tarde. Então aqui vai começar uma nova história, um novo capítulo, uma nova situação. E esse pedaço aqui já fala profundamente comigo, e Deus falou fortemente comigo nesse texto. Naquele mesmo dia, que dia? O dia que Jesus pregou, né, boa parte do tempo ali para aquela multidão. Por quê, pastor? Porque a multidão andava atrás de Jesus, a multidão queria milagres, a multidão queria ver pães multiplicados, peixes multiplicados. E eu acredito que tinha uma parte seleta que queria Jesus. Hoje em dia tem pessoas que querem milagre, tem pessoas que querem palavra, mas tem pessoas que amam Jesus também. E essas pessoas, queridos, eles tinham expectativa de ver milagre acontecer, porque Jesus veio e começou a realizar grandes milagres. Eu vou desligar, porque eu vou precisar acompanhar na Bíblia. Então, queridos, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, ao cair da tarde. Então, o que é ao cair da tarde? Quando começou a anoitecer. Queridos, para quem está num tempo de espera, quem está esperando algo de Deus aí? Quando chega o finalzinho do dia, qual que é a sensação? De que nada pode mais acontecer. E tem sensação mais difícil, pastora? Não tem, queridos. Uma sensação mais difícil do que o dia acabar e você pensar: mais um dia de espera e o meu milagre não chegou. E o que o Senhor falou comigo? Queridos, olha o que Deus falou comigo, que profundo. Nós temos limitado Deus relacionado ao tempo. O Senhor falou comigo para dizer para a igreja que o céu não trabalha em horário comercial. Nós temos limitado Deus e temos pensado assim: chegou de noite, Ele não pode fazer mais. Nós colocamos tempo para Deus
vai ser o que você quer, mas não vai ser como você quer. Uau, que palavra que Deus me deu. Vou preparar uma mensagem. Eu não percebi que era uma resposta para mim, não. E eu pensando aqui, o Senhor falou, não, isso aí é para você. Aí, outro dia, Ele me mostrou que isso está na Bíblia. Queridos, nós queremos resposta, nós queremos milagres, nós queremos vitória. Se a gente analisar por esse texto aqui, era para Jesus no final da tarde ter ido embora descansar. Mas aquele dia, lavando o banheiro, o Senhor falou comigo assim, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu vou te dar o que você quer. O fim é o que você deseja. Mas o desenrolar, eu é que sei como que eu vou fazer. Nós estamos pedindo bênção para Deus e falando assim, Deus, o Senhor vai fazer assim. O meu marido vai se converter assim. Ah, o meu filho vai voltar para a tua presença assim. Eu me lembro, porque quando eu orava para o meu pai se converter, eu achava que ele ia se converter como? Assistindo televisão, porque ele só assistia televisão e saía de casa. Eu pensei, o R.R. Soares e os filhos Malafaia não saem da televisão, que eram os pioneiros, então meu pai vai se converter ali. Foi! Não! Mas foi o que eu quis, ele foi salvo. Foi! Só que Deus fez da maneira dele. Nós estamos tentando encaixar Deus na lógica humana. Eu gosto de falar isso. E nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Por que, pastora? Porque Deus não age na lógica humana. Muitas vezes nós estamos esperando um milagre vir de uma porta e não veio ainda, porque não virá dessa porta. A nossa expectativa está sendo colocada no lugar errado, na maneira errada. E o Senhor falou comigo, vai ser o que você quer, mas não vai ser da maneira que você quer. Sabe, queridos, era o final de tarde, era quase a noite, já estava anoitecendo. Era hora de Jesus ir para casa descansar. Não era hora de acontecer mais nada. Era um fim de tarde. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia, no final da tarde, queridos, e o Senhor falava comigo assim, o céu não trabalha em horário comercial. Por que isso, queridos? Porque a gente pensa, olha, já está findando esse dia, né? As horas estão passando, daqui a pouco, daqui 3 horas, já não é esse dia mais, já é um novo dia. E a gente pensa assim, a gente sai do culto e fala, olha, Deus não me entregou a minha vitória, Deus nem me deu a resposta hoje. Mas quem diz que Deus está limitado ao final de um culto ou a algum horário? Deus está além de horário, Deus está além de tempo, Deus está muito na frente do tempo. O tempo não limita Deus, o tempo é uma ferramenta para Deus. Que dia que nós vamos entender isso? E o Senhor falou comigo, que hora que Jesus encontrou com os discípulos lá naquele outro episódio da tempestade? 3 horas da manhã. Jesus pode te visitar 3 horas da manhã e te dá vitória. Que hora que Jesus encontrou com aquela mulher na fonte? Meio-dia. Jesus pode te entregar a sua vitória meio-dia. Que hora que Jesus encontrou com Nicodemos? Não sei, mas foi de noite, porque Deus não está preso a essas coisas. A Bíblia diz que o Senhor, no Salmo 127:2, que o Senhor faz o quê? Aos seus amados Ele dá enquanto eu descanso, Deus trabalha. Eu descanso, Deus trabalha. Mas muitas vezes, querido, o diabo tem roubado o sono de muitos cristãos, porque a pessoa não consegue dormir, descansar. Se você não descansar, Deus não vai trabalhar. Nós precisamos arrumar um escape, arrumar um jeito, orar, sei lá, tomar um remédio natural aí, dormir, queridos, descansar, pedir ao Senhor para conseguir descansar. Por quê, queridos? Porque estamos limitando, colocando Deus dentro de uma caixinha e dizendo para Ele que se Ele não fizer até tal horário, Ele não é capaz de fazer mais. E Deus, queridos, não vai fazer do meu jeito, nem do seu jeito. Eu fico maravilhada, queridos, como que Deus trabalha. A Bíblia diz em Isaías 58:55:8 que os nossos pensamentos não são os do Senhor, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Não tem distração a lógica, não tem distração o caminho para Deus agir. Ele não vai agir do jeito que você está esperando, mas no fim Ele vai te dar o que você quer. Sabe por que é isso? Na lógica humana, porque se a gente fosse sair para fazer uma visita, e essa visita demandasse muito de nós e nos trouxesse um cansaço muito grande, como várias vezes eu já vi o pastor fazer aquele discipulado, nos poupar para poder ir embora, para descansar. Jesus poderia ter feito isso, mas a Bíblia diz que no fim da tarde
Ele, naquele mesmo dia, vira para o seu irmão e fala assim: é no fim que o milagre chega. É no fim que o milagre chega. É no fim da tarde. É quando você acha que não vai acontecer mais. É quando você acha que não há probabilidade, porque aí Deus te surpreende. Os discípulos estão lá esperando Jesus e Jesus vem às 3 da madrugada. Eles talvez estivessem esperando Jesus naquele horário, ou ainda que esperasse, não esperava que fosse daquela maneira. Jesus nos surpreende. Queridos, espere no Senhor. Traga a sua memória que pode te dar esperança, mas não trace um caminho para Deus trabalhar, porque você vai se frustrar. Então a Bíblia diz que quando isso acontece, no final daquele dia, ao cair da tarde, já anoitecendo, Jesus vai para os discípulos e ele entrega duas coisas para os discípulos. O que ele entrega para os discípulos? Uma missão e um destino. Um propósito e um destino. O destino, os gerazenos, os girgazeus, os gadarenos. A missão, um território. Guarde isso no seu coração, queridos. Deus sempre vai nos entregar uma missão e um destino. Uma missão e um destino. Às vezes a gente está dormindo tranquilo e de madrugada o Senhor nos acorda. Destino, chão, joelho, propósito, orar. Às vezes o Senhor nos direciona. Destino, ir na casa do irmão. O propósito, orar. A nossa vida, queridos, ela gira em torno disso. Deus nos salvou para isso. Então quando o Senhor se aproxima, Ele poderia mandar os discípulos dormir, descansar, mas naquele mesmo dia, no final da tarde, a Bíblia diz que Ele entrega para os discípulos: passemos para outra margem. Então Jesus não pergunta: dá para ir hoje? Vocês estão com fome? Cansado? Quer tomar um banho? Não, queridos. Jesus dá um comissionamento para eles, um destino e um propósito. Eu tenho convicção que Deus já entregou isso para você, queridos. Todos nós temos um destino e uma missão. Vez por outra vai variar, porque são vários destinos e várias missões que o Senhor pode nos entregar e vários propósitos, mas é necessário que você esteja atento a isso. E o texto diz assim: eles então, despedindo da multidão, porque a multidão estava ali, querendo ouvir Jesus, o levaram no barco. Então Jesus, vamos dizer, de manhã, entrou no barco, sentou ali e passou o dia ali pregando. Quando foi de noite, ele estava ainda sentado no barco e de repente ele manda os discípulos passar para o outro lado. E do jeito que ele estava desde a parte da manhã, ele permaneceu sentado no barco. E a Bíblia diz então que outros barcos se seguiam. Só que a Bíblia vai dizer que levantou-se um tremendo vento. E nós poderíamos perguntar: por que Deus permitiu essa tempestade, Getúlio? Por que, queridos? Os discípulos estavam em desobediência? Não. Eles estavam em pecado? Não. Já sei. Uma viagem cheia de aventura. Top, queridos. Jesus queria dar aventura para aquela viagem? Não. Por que Jesus permitiu aquele vendaval, queridos? Por que Jesus permitiu aquela tempestade? Não era por causa de pecado, não era porque os discípulos desobedeceram, não era nada atrelado ao passado que os discípulos tinham feito. Um vendaval só se levanta, queridos, quando nós temos à nossa frente um grande propósito. Se você está vivendo um vendaval, se prepare pelo grande propósito de Deus que vem aí. Se Deus te deu uma palavra, espere levantar uma guerra. Se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um destino, espere um grande vendaval se levantar, porque é isso que vai acontecer. Mas por que, pastor? Gente, Deus poderia ter evitado esse vendaval, pastor, tranquilamente. Sabe o que eu acho lindo que Deus falou comigo? Por que desse vendaval? Deus queria exercitar a fé dos discípulos. Se você recebe uma bênção, vamos supor que hoje você ganhou uma promoção no seu trabalho, ou um parente seu se converteu hoje, nesse momento você vai precisar de fé? Quanto que você precisa de fé? É no tempo difícil. Se Deus não exercitar a sua fé, ela vai atrofiar. Se você parar de movimentar a sua mão, o que vai acontecer com ela? Atrofia.
Se você parar de movimentar suas pernas, o que vai acontecer com ela? Ela vai atrofiar. Então, o que Jesus queria tanto que ele fala assim, gente, o que está acontecendo? Por que vocês foram tão tímidos? Por que vocês foram tão covardes? Por que vocês não disseram para o vento para parar? Por que vocês não disseram para o mar para parar? O Senhor queria exercitar. Ventos vêm por causa de um grande propósito e para exercitar a nossa fé, porque a fé que você tem hoje, ela não cabe no grande propósito que Deus tem na sua vida, naquilo que vem, porque atravessar do mar vai acontecer um grande propósito lá de lá, mas não com a fé que os discípulos tinham. Então, quando levantar um vento, sinta o Senhor exercitar a sua fé. Sabe o que eu acho lindo, queridos? Quem faz academia aí sabe. Você está lá exercitando seus músculos. A fé é de igual forma, queridos. Se hoje eu passo uma luta X e a minha fé aumentou, para ela aumentar mais, a próxima luta tem que ser 2x. Faz sentido? Faz sentido. Para que Deus vai me dar uma luta que a minha fé já está muito além daquilo? Então, quando eu passar uma luta, eu posso esperar que a próxima vai ser muito mais difícil, porque a fé que eu tenho, o Senhor quer esticar, porque o Senhor vira e mexe está nos levando a propósitos grandes, mas a gente foca na tempestade, a gente foca no problema, a gente foca na luta e a gente não consegue ver o propósito. Mas aqueles homens estavam debaixo de uma palavra. Guarde isso no seu coração, queridos. Quantas vezes o Senhor nos libera palavras e muitas das vezes a gente deixa isso se esvair. Isso não tem peso mais, isso não alegra o nosso coração mais. O que a Bíblia fala? Quero trazer a memória, o que pode me dar? Esperança. Qual o propósito que Deus colocou nas suas mãos, querido? Qual o destino que Ele colocou nas suas mãos? A Bíblia diz que aquela tempestade se levanta. E sabe o que eu acho lindo? É exagerado o que eu vou falar. Os discípulos poderiam, no meio daquele problema, deitar e dormir com Jesus. O povo, os discípulos estavam desesperados, porque a tempestade era grande. Mas a Bíblia diz que Jesus estava onde? Onde que Jesus estava? Na popa, dormindo. Gente, com um travesseiro. Os discípulos ficaram desesperados. Eles poderiam deitar e dormir. Se aquela tempestade não desesperou Jesus, por que é que eu tenho que me desesperar? Se aquela tempestade não desespera Deus, por que eu vou me desesperar com as tempestades? Eles poderiam passar pela experiência assim como Pedro. Queridos, eu vou ser sincero. Se eu tivesse naquele barco, eu não ia pedir para andar no mar. Eu vou ser sincero. Eu não ia pedir para sair do barco. Não sei você. Acredito que me conhecendo, eu não ia pedir Jesus, eu não ia ter essa ideia. Posso estar enganado. Mas os discípulos, queridos, não só sair do barco, mas experimentar da paz que o Senhor estava experimentando. Eles poderiam deitar e dormir. Por quê, pastora? Que nos momentos de aflição eu preciso deitar, dormir e descansar. Porque Jesus está na polpa. Grande coisa. O que é a polpa? É onde está o leme e a alavanca. Jesus estava no controle do barco, dormindo, o pau quebrando do lado de fora lá, e Jesus dormindo no controle. Traz paz ou não traz, queridos? Se o meu Deus, o Filho de Deus, se Jesus está no barco, na direção, no controle, dormindo, que direito que eu tenho de me desesperar, Jesus? Aonde que eu vou justificar para Deus o meu desespero no meio do vendaval? Mas Jesus queria, esticar a fé daqueles homens para um novo tempo que viria. E vem um novo tempo, queridos. E a fé que você tem hoje não cabe mais nesse novo tempo. E como que Deus estica isso? Vento, tempestade, água dentro do barco, o barco balançando, mas não para o seu desespero. E sabe o que eu acho tremendo? Jesus corrige eles e fala assim: mas que
covarde. Era para vocês terem dito para o mar. Era para você ter dito para o vento. Sabe o que o Senhor estava querendo daquele povo, queridos? Posicionamento. Será que tudo que aqueles discípulos aprenderam com Jesus, pastor, ao longo do tempo deles de cristão, não valeu de nada? O Senhor está perguntando para você por quê? O seu desespero, por que você não dá uma ordem? Tem coisa que não é para você orar mais não. Tem coisa para você levantar a mão, queridos, e dar uma ordem. Será que tudo que você aprendeu na sua caminhada cristã até hoje não valeu de nada, não? Jesus cobra isso dos discípulos. Eles tinham acabado de ouvir inúmeras parábolas. Eles estavam andando com Jesus, vendo Jesus realizar inúmeros milagres. O Senhor esperava deles um posicionamento diante do vento e da tempestade. Tem coisa que você vai morrer orando e Deus não vai fazer, porque já não cabe oração mais. Diga ao povo de Israel que marche. Por que horas, Moisés? Deus já nos deu autoridade. Ora! Não é isso que a Bíblia fala? Que o Senhor nos deu poder e autoridade? Tem coisa que não é para orar, não é para orar mais não, querido. Você pensa que o cara, Senhor, faz, e Deus não falando nada na vida, não. Eu já te dei poder, já te dei autoridade. Você vai orar e esse vento vai acalmar. Você vai orar e esse mar vai sossegar. É tempo, queridos, da gente começar a usar a autoridade que o Senhor nos deu. Porque tem hora que a gente não quer orar e tem hora que a gente não quer fazer e passa a orar. Tem coisa que Deus não vai ouvir mais não. O que cabe em nós, um posicionamento, Deus não vai fazer mais. Porque aqui Ele corrige os discípulos e fala com eles: covarde. Não era para vocês me acordarem. Ou seja, já não é para você orar e me chamar mais. É para você tomar uma posição e você mesmo resolver sair na autoridade do meu nome. Nós precisamos entender isso, queridos. Eu não sei a situação que você está vivendo. Posso saber de algumas pessoas, de algumas situações, mas no contexto geral, eu não sei o que você está vivendo. Mas por que você não usa a autoridade que o Senhor te deu? O nome de Jesus perdeu o poder? A oração se tornou ineficaz? E o Senhor corrige os discípulos. E eles estavam, queridos, com tanto medo. Com tanto medo. Que a Bíblia diz que a única coisa que eles conseguiam dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora, a Bíblia vai pular para o capítulo 5. Queridos, tem gente que prega o capítulo 4. Para mim, o capítulo 4 jamais poderia ser pregado sem continuar no 5. Por que a tempestade se levantou? Por causa do capítulo 5. Eu não posso pregar sobre essa tempestade sem falar que ela se levantou por causa disso aqui que está no capítulo 5. O que acontece? Quando eles chegam do lado de lá, quem está debaixo de uma palavra de Deus, queridos, não vai perecer, não vai morrer. Aquele povo estava debaixo de uma palavra, e a primeira coisa que eles falam para Jesus: Senhor, nós vamos morrer, nós estamos perecendo. Lá em casa eu sempre falo para o Hugo, né? Acontece alguma coisa, eu falo: não vai acontecer, nós estamos debaixo de uma palavra. Vai dar certo, nós estamos debaixo de uma palavra. Não vai dar errado, nós estamos debaixo de uma palavra. Aqueles discípulos estavam debaixo de uma palavra. Chegar no outro. E a Bíblia, no capítulo 5, diz que eles chegam do outro. Quem chega no destino vive propósito. Não sei o destino que Deus te deu, eu sei que Deus me deu. Quando você chegar lá, o propósito que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Mas não foque na tempestade. Não seja covarde. Entenda quando é hora de orar e quando é hora de parar de orar. Às vezes o pastor está: vamos orar, e a igreja está lá, bocambuja. Às vezes o pastor, fala: agora nós vamos profetizar. Agora o povo quer orar. Que negócio é esse? Saber a hora de agir. A Bíblia diz em Eclesiastes que o sábio discerne o modo e o tempo. O modo é como deve ser feito, e o tempo é quando deve ser feito. Agora eu devo orar, Deus, ou eu devo profetizar? Agora é hora de orar, ou agora é hora de se posicionar? Pergunte para Deus, queridos, quando é hora de você orar, quando é hora de você se posicionar, porque senão você vai orar
Senhor pode estar exigindo de você um posicionamento. Só que a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam lá. E quando eles chegam lá, sabe o que eu acho interessante, queridos? Voltando um pouquinho, que o Senhor me fez lembrar. A Bíblia diz que o Senhor mandou eles passar para o outro lado e eles entraram no barco. Logo em seguida vieram atrás deles o quê? Alguns barquinhos. Interessante que esses barquinhos sumem da história. Sabe por quê, queridos? Tem pessoas passando luta e se sentindo sozinhas. Na hora do vendaval, é você e Deus. O negócio de Jeová é com você e Ele. A Bíblia não fala mais dos barquinhos. Cadê os barquinhos, Tati? Os barquinhos foram para seguir Jesus, mas na hora do vendaval, queridos, eram só os discípulos e Jesus. Tem coisa que é tete a tete. Tem coisa que é você e Deus. Não adianta você esperar ajuda, não adianta você pedir ajuda, você vai se frustrar, porque os barquinhos sumiram. E quando eles pisam lá, a Bíblia diz que assim que Jesus desceu do barco, veio o quê? Um endemoniado, um homem. Você entende agora por que Jesus não foi para casa dormir? Jesus poderia ter ido para casa, querido, descansar. Mas havia um endemoniado. Quem era o povo de Gadara? Eram os remanescentes dos gigazeus, que era a cidade dos gigantes Anaquins e Refaís. Que povo é esse, pastora? Descendentes de Canaã. Quem que é esse povo? Filho de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. Isso aqui é forte, queridos. Era o povo, os gadarenos, por isso tem quem fala, Geraseno, gigazeus, gadareno, é tudo farinha do mesmo saco. Esse povo aqui era descendente de Cã. Quem lembra de Cã? Cã, esposa do Deus, do pai dele, de Noé. Noé falou, seu filho Canaã, de Canaã para frente está todo mundo amaldiçoado. Então os gadarenos vêm desse povo aí. Esse gadareno, quando ele viu Jesus, queridos, presta atenção. Por que vale a pena enfrentar a tempestade? Quando aquele gadareno vê Jesus, ele corre e ele se ajoelha diante de Jesus. E eu vou resumir para a gente ganhar tempo, porque a gente vai orar aí. Quando aquele homem se ajoelha diante de Jesus, queridos, acontece todo um processo ali. E aquele homem era um homem terrível. Por quê, pastor? A Bíblia diz assim, ó, esse homem vivia em meio aos sepulcros. Lugar bom de morar, né? Quem que vai no cemitério de noite? Alguém tem medo? O Getúlio riu ali, né? Então dá para imaginar que o Getúlio tem medo. Quem gostaria de fazer uma visita no cemitério à noite? Ele vivia lá, no cemitério. Lugar gostoso, né? Não. Porque remete à morte, né? Ele vivia lá. E ninguém conseguia dominar esse homem, nem mesmo o concorrente. Esse homem, queridos, aterrorizava o povo de Gadara. Ele era o terror daquela cidade. E quando Jesus chega, Jesus liberta aquele homem. Por que, pastor, que vale a pena enfrentar a tempestade? Porque o gadareno vai ser liberto. Se a gente encerrar aqui, já está de bom tamanho. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus atravessou o mar por causa de uma alma. Aquele homem que aterrorizava a cidade, Lu, que era a vergonha da cidade. Quem sabe você entrou aqui hoje e você já foi a vergonha da sua rua, você já foi a vergonha da sua casa. Quem sabe, queridos, você está aqui hoje e você já fez a sua família passar muita vergonha, porque aquele homem fez. Quando ele vê Jesus, ele é liberto. Só que presta atenção aqui. Quando aquele homem é liberto, a Bíblia vai dizer que ele vai evangelizar Decápolis. O que era Decápolis? Gadara estava numa confederação de 10 cidades. Decápolis, 10 cidades. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando aquele homem é liberto, agora ele vai evangelizar 10 cidades. Um homem que vivia com os mortos, agora vai tirar, queridos, da morte espiritual 10 cidades.
cidades. Vale a pena enfrentar o vendaval? Sabe o que o Senhor falava comigo, queridos? Não olha para o seu parente que está na droga, que está no álcool, que está na marginalidade, que está no mundo, com olhos que não sejam como Jesus olhou para o gadareno. Você pode estar desprezando um pregador de 10 cidades. Tenha o critério de Jesus. O Senhor levantou aquele homem para evangelizar 10 cidades. E agora o mais lindo, a Bíblia diz que esse povo estava debaixo de uma maldição. Por que uma maldição? Porque lá atrás Noé amaldiçoou. Quando Jesus vai para Gadara, queridos, Ele não vai libertar uma alma, Ele vai libertar 10 cidades. Mas Ele não vai só libertar 10 cidades, Ele vai livrar uma descendência de uma grande maldição. É profundo. Uma alma, nós poderíamos dizer assim, foi só uma alma que se converteu. Não. Aquela tempestade se levantou para impedir que um homem fosse convertido, porque através da vida daquele homem, 10 cidades se converteriam, porque através da vida daquele homem, uma descendência dali para frente seria liberta de uma maldição. Você entende agora, queridos? O porquê do vendaval, o porquê da tempestade, o porquê daquele vento. O vento foi grande, mas o que Deus fez em Gadara foi muito. Agora, eu vou voltar no versículo 19. A Bíblia diz, no 5,19, no desenrolar da história, aquele homem, ele libertou, e na hora da libertação, Jesus mandou os demônios irem para os porcos, e houve um prejuízo naquela cidade. E as pessoas que não tinham uma visão de salvação, expulsaram Jesus dali, colocaram Jesus para fora. E Jesus, então, missão dada, missão cumprida. Gadara já está em boas mãos e Decápolis também. Então, o que Jesus faz? Entra no barco. Quando Jesus entra no barco, queridos, o que acontece? Aquele homem vai atrás de Jesus. E ele faz um pedido para Jesus. Que pedido você faria para Jesus se hoje ele se materializasse aqui? Aquele homem tinha uma gratidão tão grande pela sua salvação, Gabriel, que ele pediu assim: Senhor, deixa eu te seguir. Porque quem converte e entende o processo da salvação, queridos, quer servir, quer ser discípulo. Ele olhou aqueles discípulos com Jesus e falou: eu quero ser um desses. O que Jesus respondeu para ele? Não. Volta para onde? Para a sua casa. Conta tudo para a sua família. O que isso quer dizer, pastora? O seu primeiro ministério é a sua casa. O seu primeiro ministério é a sua família. Antes de você ser comissionado a qualquer coisa, ponha em ordem a sua casa. E o Senhor falava comigo: não adianta eu subir aqui para pregar se a minha casa tiver uma bagunça. Não adianta eu subir aqui e fazer um louvor de arrasar se lá na minha casa eu não sou submissa ao meu marido. Não adianta eu vestir o colete da consolidação se eu não arrumei a minha casa. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, é pior do que o ímpio. E negou a fé. Como está a sua casa? Aquele homem queria pôr a mão no arado. O Senhor falou: não antes de arrumar a sua casa. Não adianta, queridos, eu ser aqui na igreja, subir aqui no altar, pregar, saber Bíblia. Não adianta eu ser fora uma coisa que eu não sou dentro da minha casa. E muitos têm saído de casa, deixado a casa numa bagunça, para fazer a obra na presença do Senhor. E nessa noite o Senhor tem dito: põe em ordem a sua casa, cuide da sua família. Como que eu cuido da minha família? Quando eu lavo vasilha, eu glorifico o nome do Senhor.
Quando eu ponho os meus filhos para tomar banho, eu glorifico o nome do Senhor. Quando eu faço janta para o meu marido, é glorificado o nome do Senhor. Quando eu cuido da minha casa, como mulher, como auxiliadora, o nome do Senhor é glorificado. Muitos têm desprezado, terceirizado. Não tem problema, vai que amanhã, né, eu tenho condições de ter um ajudante. Não tem problema, queridos. Mas existem coisas que vão além do serviço doméstico. Existem posturas. Deus vai requerer isso de nós. Muitos têm trabalhado na obra do Senhor e a casa está uma bagunça, o casamento está uma bagunça, o relacionamento com os filhos está uma bagunça. Deus não quer te usar no altar se a sua casa tiver uma bagunça. Você pode ser usado. Me desculpe o que eu vou falar. Deus usou uma mula. Ser usado não significa muita coisa. Mas antes de Jesus comissionar aquele homem, Jesus falou com ele: você vai para a tua casa primeiro, cuida da tua família, põe em ordem. Mulher, qual que é o seu papel dentro de casa? Faça. Marido, qual que é o seu papel como sacerdote? Faça. Faça o seu papel, cumpra o seu papel de sacerdote dentro da sua casa. Porque antes de Jesus comissionar aquele homem, e depois da família dele, queridos, dele pregar e anunciar para a família dele, ele se torna um evangelista em Decápolis. Ministérios abençoados vêm de lares organizados. Arrume a bagunça que de repente está dentro da sua casa. Pastora, mas tem coisa lá que não depende de mim. Então Deus não vai te cobrar. Tem pessoa lá que não quer se converter. Então só dobra o seu joelho, só ore, não depende de você. Mas o que depende de você, queridos, é noite de conserto. Para você ter uma vida alinhada com Deus. Porque não adianta subir, igual eu falei, que pregar. Pode procurar o Hugo, pode procurar a Júlia, Davi, a Lívia, e pergunta se eu sou pastora dentro da minha casa. Porque se eu não for lá, não tem propriedade para ser aqui. Começa lá. Se eu não cuido lá, eu estou pior do que o ímpio. E muitos têm vivido um casamento, uma lambança, e subido no altar para pregar. Estou falando aqui não, estou falando de maneira geral. Para louvar, a consolidação, o diaconato, kids, evangelismo, missionário. Falo de maneira geral a nível de reino. Não adianta. Pode ser lindo o que você faz, mas se a sua casa está em completa bagunça, porque a sua mão parou de trabalhar, volte a cuidar da sua casa. Volte a cuidar daquilo que o Senhor te confiou. Queridos, o que Deus mais ama é família. O que Deus mais ama é filho. O que Deus mais ama é vida. Se eu não cuido daqueles que Deus me entregou, que é a Júlia, o Davi, a Lívia e o Hugo, queridos, como que eu posso subir no altar para pregar qualquer coisa, Tati? Nem no altar, nem embaixo. Eu não tenho propriedade. Se eu não sou lá dentro, eu não estou pronta para ser aqui fora. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi maior? A tempestade? Vocês vão me responder em voz alta. Quem foi maior? A tempestade ou a salvação do gadareno? Pode melhorar. O que foi mais forte? O que falou mais alto? A tempestade ou as 10 cidades evangelizadas? As 10 cidades evangelizadas. O que foi maior? A tempestade ou uma descendência livre de uma maldição? Uma descendência livre de maldição. Por que você olha tanto para o vento, então? É hora de colocar o foco no propósito. E nessa noite eu quero que você fique de pé. Não precisa do louvor vir cá, porque o louvor tem família ou não tem? Tem. Quero que você fique de pé. Deus maravilhoso, aleluia. O foco dessa palavra não é a tempestade, mas nós colocamos essa palavra como se o foco fosse a tempestade. A tempestade é um exercício para o Senhor aumentar a nossa fé para coisas maiores que virão. Você quer viver propósitos maiores?
Deixa Deus esticar, exercitar e mover a sua fé. Nós vamos orar, você vai procurar a sua família, né? Se o Hugo tiver, acho que o Hugo está lá embaixo. Quero chamar o Hugo e a Júlia aqui, porque o Davi e a Liv estão lá embaixo, e você vai procurar a sua família. Pode ir lá, o que chama? E o Arthur. Podem ir lá na sua família. Se você precisa consertar com a sua casa, queridos, você vai consertar. Jesus poderia ter dito para ele: vai fazer a obra, quando você voltar, você ganha a sua família. Conserta a sua casa, porque eu vou usar a sua casa, eu vou usar a sua família. O que Deus vai usar para ganhar o Durval e as regiões adjacentes? Famílias que estão aqui. Você que está sozinho, queridos, eu queria que alguém adotasse, né? Pessoas, a Miriam está sozinha ali, o irmão José Antônio está sozinho ali. Não pode isso de jeito nenhum. Nós vamos adotar vidas. A Júlia está aqui. E nós vamos orar. Está faltando alguém da sua casa? Justifica o vento, né? Você tem orado. E o vento veio por causa desse propósito que você tem orado. Se é que você está alinhado, porque os discípulos estavam alinhados. Tem vento que vem por causa de pecado, né, Tati? Eu não estou falando desse vento. É a caixa, deve ser a caixa. Eu não estou falando desse vento. Eu prego para uma igreja alinhada. Que se está em alguma área desalinhada, queridos, nós vamos alinhar nessa noite. Deus é o quê? É lá dentro? Ah, então tá bom, glória a Deus, traz paz. Vem pra cá. Então nós vamos orar, queridos, pela nossa família. Você vai orar pela sua casa, pelos seus filhos. Os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. A oração de um pai e de uma mãe tem um poder sobrenatural. A Júlia, há uns dias para trás, ela comia e passava mal, comia e passava mal, comia e passava mal, comia e passava mal. Aí fomos ao médico, intolerância à lactose. Falei, você não vai ficar escrava de remédio não, tem que tomar que tal de Lactidei, que é caro, e tudo que ela ia comer, ela tinha que tomar aquele remédio. Falei, você não vai ficar debaixo desse jugo. E de vez em quando ela esquecia de tomar um remédio e passava mal. Eu falava, Júlia, não esquece. Eu falei, isso é bom. Porque na hora que ela estiver curada, a gente vai saber que ela foi curada. Resumo da ópera: come e não passa mal mais. Sabe por quê? A oração. Esses dias um foi fazer uma bateria de exame. Põe baixinho, bem baixinho. Bem baixinho, não pôr mais baixo, bem baixinho. Esses dias um foi fazer uma bateria de exames. E não estava tão bom os exames dele. Mas eu falei, Deus, o Senhor, tudo que estiver fora da normalidade, que só traga para a normalidade. E ontem nós passamos pelo médico. Uma coisinha só desalinhada, mas já está tomando medicamento para alinhar. E não estava bom assim. Mas a oração muda. Porque você parou de orar pela sua casa? Porque você parou de guerrear pela sua família? Porque você desistiu da sua família? Porque você desistiu do seu esposo? Porque você desistiu do seu filho? Ele não está aqui, é só um tempo. Daqui a pouco vai estar. Sabe por quê, queridos? Se o Senhor atravessou um mar por causa de um gadareno, de 10 cidades e de uma descendência liberta, será que nessa noite Ele não pode estar aqui e transformar a sua casa e a sua família, não? E nós vamos orar pela nossa casa e pela nossa família. Pastora, por que você ora tanto por família? A igreja é feita de família. Imagina se a família do pastor acaba. Está repreendido em nome de Jesus. Qual que seria o prejuízo para a igreja? Total. Uma casa edificada faz um estrago no inferno. Mas nós vamos orar nessa noite, queridos. E nós vamos alinhar a nossa casa. Eu não sei onde que você falhou com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com sua mãe. Mas o bem mais precioso que o Senhor te deu nessa terra chama-se família. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Pai, eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui no nome do Senhor. Pai, nós colocamos em Tuas mãos a nossa casa, a nossa família, o nosso lar.
Nós colocamos, ó Pai, te pedimos que o Senhor venha alinhar tudo aquilo que estiver desalinhado, tudo aquilo que estiver fora do propósito do Senhor, entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido, entre os filhos, entre os pais e os filhos. Nesta noite nós clamamos, Pai, e nós te pedimos que seja tudo alinhado, que seja tudo restaurado, que seja tudo transformado. Visita esse marido, visita essa mulher, visita esse filho. Papai, nessa noite nós clamamos, porque assim como foi com o gadareno, assim como foi, ó Pai, com aquele homem que o Senhor libertou e o levantou para restaurar a sua casa, o Senhor também nos levantou, papai, nessa noite, para que nós possamos alinhar nossa casa, alinhar nossa família, colocar em ordem o que estava bagunçado, colocar em ordem aquilo que estava desalinhado. Restaura essa casa, restaura esse lar, restaura esse casamento, restaura essa família. Papai, nós te pedimos nessa noite, alcança a família remanescente. Onde houver um marido desalinhado, alinha este homem. Onde houver uma mulher desalinhada, alinha essa mulher nessa noite. Onde houver um coração, Senhor, afastado do Senhor, um marido, uma esposa, um filho, nós declaramos essas vidas no altar do Senhor. Assim como a minha família, nessa noite, está no altar do Senhor. É profético. Eu declaro que num tempo curto, muitas famílias estarão aqui no altar para declarar, porque o Senhor, papai, nessa noite muda histórias, muda família, muda casamento, muda casais, muda marido, muda mulher, muda filhos. Papai, nós colocamos no teu altar e alinhados e posicionados, nós mandamos embora toda obra do inferno, toda artimanha do inferno, toda cilada do inferno, toda astúcia do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Papai, nessa noite nós te pedimos, Pai, blinda a nossa casa, blinda as nossas vidas. Eu não sei o que a tua igreja tem passado no âmbito familiar, mas o Senhor sabe. E posicionados, nós declaramos que é noite de milagre, que é noite de vitória, que é noite de cura, que é noite de libertação, que é noite de restauração. Papai, nós colocamos a igreja remanescente em tuas mãos e declaramos que essa é uma família alinhada, posicionada, que recebeu do Senhor um destino, que recebeu do Senhor um propósito e que viverá esse propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós oramos nessa noite, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor, pode descer com a mão. E eu vou te perguntar, para encerrar, vale ou não vale a pena passar pelo vento? O vento passou, mas o propósito permaneceu. Guarde isso no seu coração, queridos. Quero chamar que o pastor está aí. Quero agradecer essa oportunidade. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Quando chega o fim, chega junto com o fim o milagre. Quando chega o fim, chega junto o milagre. Amém, queridos? Aplaudo o nome do Senhor. Você sente bonitinho? Palavra extremamente forte, muito bem direcionada, e me fez lembrar, quando a pastora falava do vento, né? Isso fez lembrar do primeiro vento identificado como vento. Até então a gente não sabia, obrigado, filho, o que a gente estava vivendo. Foi quando o Senhor decidiu que Simone e eu vivíamos com a presença do Senhor. E eu lembrei dos detalhes. Houve um suicídio programado, a família toda destruída. Se não houvesse a conversão nossa, eu não sei o que seria de nós, não. Pensou?
Meus filhos estavam caminhando para o que eu era, porque nós somos espelhos dos filhos. E eu tinha um sonho nessa época que o Guilherme, com 18 anos, iria tomar uma cerveja comigo num boteco. Sonho do cão, né? Mas hoje ele toma santa ceia no altar. Eu fiquei pensando que aquele evento que nós vivemos naquela época era o início disso aqui que está acontecendo hoje. Quando a palavra da pastora direcionou a gente, ela falou: imagina a família do pastor. Era exatamente o momento que eu pensava na minha família naquela época. Tudo se cumpre quando você cede. Porque enquanto somos resistentes, não vai cumprir. Enquanto somos resistentes ao trabalhar de Deus, para que a gente venha ceder. Mas hoje é muito gratificante saber que toda a minha casa está no altar. Aleluia. Minha casa hoje tem o agregado, né? Está ali. Bagunçadinho, mas é agregado. Ele é o pior um pouquinho porque veio arrumadinho. Dá uma olhada lá. Mas ele é uma família, né? Incluindo todos nós estamos no altar. Todos vivem o Evangelho. Todos pregam a palavra. Interessante que a gente fica pensando como que seria se tivesse de outra maneira. Mas de outra maneira não daria certo. Eu tenho recebido palavras quase que todo dia sobre esse evento que nós estamos vivendo. Há 2 semanas atrás eu vi a pastora falar algo que eu nunca vi ela falar. Ela disse assim: esse é sem dúvida a fase mais difícil de todo o nosso ministério. Mas se é sem dúvida a fase mais difícil do nosso ministério, Deus me fez pensar uma coisa ali muito linda. A parte mais difícil para nós até então havia sido a nossa conversão. Depois a saída da aliança para cá. E hoje esse evento que nós julgamos ser bem maior que os anteriores. Agora eu fico pensando, pastor Adriano, o que está vindo? É só casar, está aqui. O que está vindo? E as palavras que estão sendo liberadas a nosso favor, o que está vindo? Então, se o vento é maior, com certeza o que virá também é maior. Talvez você está aí sentado no seu cantinho pensando assim: eu também estou vivendo o maior vento. É porque também o propósito que está vindo é o maior. Eu queria que você fechasse os olhos aí no seu lugar. Moça, se você quiser desejar, eu só queria que você ouvisse isso. Ela vai estar na cantinha agora. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua trajetória. Em tudo que você já viveu. O louvor está tocando. E você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Só que hoje, depois dessa palavra, nós não vamos agradecer pelas conquistas. Nós vamos agradecer pelos ventos. Aleluia. Você tem coragem? De olhos fechados aí no seu lugar, lembra dos ventos que você passou. Nenhum deles te matou, mas todos te fizeram melhor. Todos te fizeram melhor. Vou te dar 1 minuto para você ser grato ao Senhor pelos ventos que você venceu. Ninguém converse, só agradeça.
você pode, vai ficando de pé no seu lugar. Espírito Santo, porque no momento do vento, muito provável que não entendamos, mas na noite de hoje nós compreendemos que o vento é para nos promover, o vento é para nos fazer crescer, é para ativar a nossa frente. Nós queremos na noite de hoje agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, por todos os ventos, Pai, que nós passamos, por toda vez que o Senhor nos conduziu a ser treinados no vendaval. Obrigado por ser o nosso Deus, nossa direção. Obrigado porque em tudo, Pai, vimos e vemos o zelo e o cuidado do Senhor. E o Senhor continue tendo liberdade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu abençoo, Pai, a tua igreja, e assim eu faço em nome de Jesus Cristo. Se você pode, joga a mão no alto, mais uma vez a palma. Pode ser mais forte para Jesus. Glória a Deus. Eu vou continuar baixinho aqui, mas a pastora tocou em algo que também sério. Ela falou assim: tem vento que a gente provoca. E um dos ventos que a gente provoca é quando a gente afasta da presença do Senhor. É quando a gente sai dos caminhos. Ontem, por exemplo, um homem me procurou aqui e falou: pastor, eu queria muito reconciliar com o Senhor. Eu quero chamar esse homem aqui para cá frente, por favor. Aplauda Jesus pela vida dele. Getúlio, acompanha ele também, por favor. E aproveitando que ele teve essa iniciativa ontem, eu quero saber se tem mais alguém que deseja entregar a vida ao Senhor ou reconciliar com Ele. Tem alguém que ainda não fez isso? Talvez saiu dos caminhos, se perdeu e hoje percebe que está no vento que ele mesmo entrou, mas ele precisa voltar. Onde está você? Tem mais alguém? Não vou prolongar. Se tem, levante a sua mão, vamos orar. Mais alguém? Se não, que o Senhor abençoe. Estenda as mãos para cá. Eu orei com ele ontem, mas falei para ele que hoje a gente oraria mais uma vez. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho e pela iniciativa dele, Pai, de entregar a vida ao Senhor, reconciliando. Eu peço, meu Pai, diante da igreja e do Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, colheita de fogo e sangue, para que nunca mais se acabe. Escreve também uma nova história, um novo começo, escrito agora pelas mãos do Senhor. E assim como igreja, nós declaramos a chegada de um novo tempo sobre a vida do teu filho. E assim nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe, meu irmão, a sua nova família, em nome de Jesus.
quiser sentar, pode sentar. E quem precisa de envelope, levante uma das mãos. Os consolidadores vão fazer chegar até você. Alguém precisa? Se você vai apertar pela maquininha de cartão, está com o obreiro Bruno atrás. Tem também o Pix, dá para colocar aí pra gente? Dá para colocar o Pix aí, por favor? Se alguém quiser fazer ali o Pix da igreja, pode fazer também o Pix. E que você fizesse, querido, com alegria. Pastor, mas eu estou no meio de um vendaval. Glória a Deus por isso. Nós aprendemos hoje a glorificar o Senhor no meio do vendaval. Mas é financeiro, ok? Esse é o seu momento. Não olhe para o vento, olhe para aquilo que você vai alcançar. Se alguém precisa, aqui ó, a pastora Joelina levanta a mão aqui, eu preciso de envelope. Mas alguém precisa, levante a sua mão, permaneça com a mão levantada, por favor. Nós já vamos orar. Faça isso com alegria, com gratidão. Mais alguém? Apresente ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta. Seu Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor. E com alegria nós entregamos, ó Pai, o nosso dízimo, nós entregamos a nossa oferta. Que o Senhor possa, ó Pai, manifestar a graça, a glória do Senhor sobre a vida financeira do teu povo, assim como da igreja. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu consagro o dízimo e a oferta do teu povo e abençoo. Assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porém, no teu coração, pode sair do seu lugar e voltar a dizimar e ofertar. Procurar o Dudu, cadê o Dudu? Ele está ali, pode procurar o Dudu, faça a sua inscrição. O Congresso de Homens também, a inscrição está aberta, porém eu vou depender de um detalhe só para falar sobre o valor final, ok? Provável que domingo a gente anuncia tudo certinho. Está muito difícil fechar o valor porque o sítio foi estrondante o valor. E tudo assim subindo dia após dia. Então realmente é complicado. Mas a gente fecha o grupo. Vou pedir para vocês no máximo mais uma semana para a gente definir isso, ok? Você foi abençoado na noite de hoje? Quem está no vento aí? Levanta a mão. Está no vento agora? Levanta a mão sim. Hoje, se você entendeu, o problema é quem não está. Pegou? Né, pastor? O problema é quem não está. Se você está, é porque Deus vai aprovar você. Pode ter certeza disso. Você que está em casa, se você está no vendaval, recebe essa palavra, porque Deus quer promover você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe e guarde vocês. Amém?